56 milhões de pessoas no Brasil dependem de Bolsa Família, 39 milhões de pessoas são aposentados e 11 milhões de funcionários públicos. Ou seja, são 106 milhões de brasileiros vivendo do dinheiro que o governo tira do seu bolso. A dívida pública está crescendo, os impostos estão no nível mais alto da história do Brasil e o seu dinheiro está valendo cada vez menos. Aí eu te faço a seguinte pergunta: quando que isso vai acabar? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 sinais concretos de que o Brasil está caminhando para uma crise. E mais importante do que isso, eu vou te mostrar o que você tem que fazer com seu dinheiro agora antes que seja tarde demais. Então fica comigo até o final, porque a parte mais importante está lá no final do vídeo e ela pode mudar completamente a sua relação com o dinheiro. Imagine que você tem um amigo, ele ganha bem, mas ele gasta tudo o que ele recebe. Todos os meses ele pega dinheiro emprestado de alguém e a dívida dele aumenta cada vez mais. E mesmo assim, ele não para de gastar. Você emprestaria dinheiro para esse seu amigo? Provavelmente não, né? Porque você sabe muito bem como essa história termina. Agora vamos supor que esse seu amigo do exemplo seria o governo. Hoje em dia, o Brasil é o país mais endividado da América Latina. A gente já ultrapassou a Argentina, a Índia, a África do Sul, o Egito e até a Colômbia. Países que a gente costumava olhar com pena. E isso a mídia não fala, porque a nossa dívida pública já atingiu cerca de 87% do PIB. E isso não é estatística de economia, mas sim um sinal de alerta real. E sabe o que isso tem a ver com o seu bolso? Absolutamente tudo. Porque quando o governo não consegue pagar as contas, ele faz 3 coisas. Ele corta gastos, mas isso raramente acontece. Ele imprime dinheiro, mas infelizmente isso impulsiona a inflação. Ou se não, ele aumenta seus impostos. E você sabe muito bem o que ele prefere fazer. Eles taxam blusa de frio, taxam seu salgadinho, aplicativo de entrega. O limite da criatividade fiscal brasileira não existe. Antes mesmo de eu te falar os sinais, eu preciso te explicar o conceito que é a base de tudo. Aí você me pergunta: Neto, o que é déficit fiscal? É muito simples. Isso consiste quando o governo gasta mais do que arrecada. É tipo quando você gasta 5 mil reais por mês, mas tem um salário de 3 mil reais. A diferença tem que vir de algum lugar. E esse lugar é dívida. Agora imagine você fazer isso por décadas. E o resultado é o que nós temos hoje. E sabe qual que é o maior problema da dívida? É que ela tem juros. E quando você não consegue pagar os juros, você pega mais empréstimo para poder pagar os juros da dívida anterior. E isso infelizmente vira o efeito bola de neve. Mas calma, porque o pior ainda está por vir. Tem um conceito na economia chamado de curva de Laffer. Parece complicado, mas não é. É bem simples. Eu vou te explicar agora. Imagina que você tem uma barraquinha de lanche e o seu faturamento semanal é de R$1.000. Aí o governo chega e te cobra o equivalente a 100% de imposto sobre tudo que você ganha. Ou seja, você trabalha o dia inteiro e no final de tudo, entrega tudo pro governo. Aí eu te pergunto, o que você faria nesse caso? Fecharia a barraquinha, né? É óbvio. Só que sem a barraquinha funcionando, o governo também não recebe nada. Não tem como tirar dinheiro de quem não tem mais dinheiro para dar. Esse é o conceito da curva de Laffer na prática. E é exatamente o que está começando a acontecer no Brasil. A arrecadação fiscal está caindo porque o contribuinte já chegou no limite. As empresas estão fechando, as pessoas estão desistindo de empreender e o governo ainda insiste em aumentar mais. Desde os anos 80, o número de dias que o brasileiro trabalha para pagar imposto praticamente dobrou. E não cresceu 10%, não cresceu 30%, ele dobrou. Se você entendeu isso, você já está na frente de 90% dos brasileiros que votam e pagam mais impostos e não sabe o que está acontecendo. O segundo sinal é a taxa de juros que paralisa o país. Esse aqui afeta diretamente a sua vida, mesmo que você nunca tenha percebido. A Selic é a taxa básica de juros do Brasil e hoje em dia ela está muito alta. E quando ela está alta, ela funciona como se fosse um freio de mão na economia. Deixa eu te mostrar na prática o que isso significa. Você tem 10 milhões de reais guardados e 2 caminhos à sua frente. O primeiro caminho é você investir no Tesouro Selic. Aí você dorme tranquilo, não conta pra ninguém, não paga imposto sobre funcionário, não corre risco de quebrar e no final do ano você tem uma rentabilidade de 14,5% ao ano. Ou seja, você tem R$1.450.000 no seu bolso sem dor de cabeça. Agora o segundo caminho consiste em você abrir uma empresa, contratar pessoas, pagar imposto, trabalhar 12 horas por dia, lidar com burocracia, aluguel, inadimplência, funcionário doente e segundo dados do IBGE, mais da metade das empresas no Brasil fecham as portas nos primeiros 5 anos. Aí eu te pergunto, qual caminho você escolheria? Com certeza o primeiro caminho. E é exatamente essa a tragédia do Brasil. Quando ninguém quer empreender porque o risco não compensa, a economia estagna. Isso significa menos empresas, menos empregos, menos consumo, lojas vazias no shopping e carrinho de mercado menos cheio. Aí eu te pergunto, se o juros alto é tão prejudicial para a economia, por que o governo simplesmente não abaixa os juros? Porque não é tão simples assim. Com a taxa Selic alta, ajuda a segurar a inflação. E com os juros americanos elevados, o Brasil não consegue abaixar sua taxa de juros sem perder investidores estrangeiros. O mundo inteiro compete por capital. O investidor estrangeiro vai colocar o seu dinheiro onde ele se sente mais seguro. Porque pensa assim, se os Estados Unidos estão pagando bem e com muito menos risco, para que o investidor estrangeiro vai querer apostar no Brasil? O resultado disso é que o dinheiro sai. E isso nos leva para o terceiro sinal. Antes da gente
continuar, me faz um favor, deixa um comentário aqui embaixo. Você acha que o Brasil está próximo de uma crise ou você acha que a gente vai se virar como sempre? Eu leio todos os comentários depois e pra mim é muito importante ver sua opinião. E já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Isso ajuda demais o canal e também faz com que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas que também precisam ouvir isso. Agora vem a parte mais importante do vídeo, então prepara o coração. A maior parte das pessoas no Brasil tem a seguinte imagem na cabeça: eu contribuo com o INSS, um dia eu vou me aposentar e tem um cofre lá me esperando. Essa imagem está completamente errada. Não tem cofre, o que você paga hoje não vai para o seu futuro, vai direto para pagar quem está aposentado agora. Você sustenta os aposentados hoje e quando chega a sua vez, você depende de quem está trabalhando naquele momento. Isso tem um outro nome no mundo das finanças, que se chama pirâmide financeira. Em uma pirâmide, quem está embaixo paga quem está em cima. Até funciona quando tem muita gente na base. O problema mesmo é quando essa base encolhe. E o pior, que é exatamente isso que está acontecendo com o Brasil. A pirâmide etária está invertida, porque nos anos 80, mais da metade dos brasileiros tinha até 20 anos de idade. Ou seja, um país jovem, cheio de gente trabalhando e contribuindo. Uma pesquisa feita no ano de 2023 constatou que apenas 37% da população brasileira ainda é jovem e 16% tem mais de 60 anos. Em 2060, quando muitos de nós ainda vão estar vivos, a projeção é que mais de 30% da população vai ter mais de 60 anos. Menos jovens, mais idosos, menos contribuintes e mais beneficiários. E para fechar, nos anos 60, uma mulher tinha em média 6 filhos. Hoje em dia, esse número caiu para 1,5. Isso significa menos filhos, menos trabalhadores amanhã e menos dinheiro na Previdência. O IBGE projeta que a partir de 2047, mais pessoas vão morrer do que nascer no Brasil. Ou seja, a população vai começar a encolher. Nos últimos 8 anos, a Previdência acumulou mais de 2 trilhões de reais em dívidas. Não é uma conta pequena que o governo vai resolver com um pequeno ajuste fiscal rápido. O que eu vou te mostrar agora pode mudar completamente a sua visão sobre a aposentadoria e principalmente sobre o que você tem que fazer com seu dinheiro hoje. Tá, eu sei. Essa parte foi bem pesada, né? Mas eu não trago problema sem solução. Eu vou ser bem honesto com você primeiro, porque eu não acredito que o Brasil vai quebrar. Esse país é resiliente, tem imensos recursos naturais e também tem um mercado consumidor enorme. Peraí, se você não fizer nada, o seu padrão de vida vai cair. E um dia você vai olhar para trás e você não vai conseguir entender aonde foi o tempo e aonde foi o dinheiro. A solução não é fugir do Brasil, é se preparar dentro dele e também um pouco fora. A primeira coisa que você tem que fazer é aprender a investir. Eu sei. Isso é bem clichê e óbvio, mas a maior parte das pessoas não investe nada. Deixa o dinheiro parado na poupança que rende menos que a inflação, ou senão na conta corrente que não rende nada. Investir não é para rico, mas sim para qualquer pessoa que quer parar de ser pobre. A segunda coisa que você tem que fazer é diversificar de verdade. Diversificar não é você ter duas ações diferentes, é você ter um plano completo que tem várias camadas. A primeira camada é dentro de um mesmo tipo de ativo. Não ponha tudo em uma única empresa. No começo, até faz sentido você investir numa única empresa, mas depois a diversificação tem que acontecer com o tempo. A segunda camada é entre classes de ativos diferentes, como por exemplo ações e renda fixa. A terceira camada é a que mais assusta as pessoas, que seria você investir no exterior. Tenha parte do seu patrimônio fora do Brasil. Não porque o Brasil vai acabar, mas porque concentrar tudo no Brasil é um risco desnecessário. No mercado financeiro existem dois tipos de risco. O risco sistêmico, que atinge todo o mercado ao mesmo tempo, é como se fosse uma pandemia ou uma crise global. E de um risco não sistêmico, que seria de uma empresa ou de um determinado país. A diversificação consegue reduzir esse risco de forma significativa. Diversificar não é só proteger, mas sim uma forma segura de multiplicar. A terceira coisa é você não contar com o INSS como um único plano. Os dados que eu te mostrei até agora deixam isso bem claro. A Previdência Pública está sob pressão crescente. Isso não significa que ela vai acabar amanhã. Significa que depender só dela é um risco que você não pode tomar. Comece a construir seu próprio plano de aposentadoria. Pode ser uma carteira de investimentos, pode ser imóveis e pode ser participação em negócios. O que você não pode fazer é você não ter nenhum plano. Se daqui a 10 anos o Brasil estiver igual ou pior, o que você fez para não ser afetado? Afinal de contas, reclamar é fácil. Qualquer pessoa consegue. A questão é o que você faz com a informação enquanto dá tempo. Você não controla a Selic, não controla a dívida pública, não controla o câmbio, mas controla aonde você coloca o seu dinheiro. Você controla se aprende ou não sobre investimentos. Essas escolhas, acumuladas ao longo dos anos, fazem toda a diferença. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor é hoje. Me conta aqui nos comentários, você já investe ou ainda está esperando o momento certo? Até o próximo vídeo.